O caminho é longo, muitas histórias para contar, motivos para pedir, rezar, agradecer. Muita gente dando apoio. Em uma caminhada anual de 25 quilômetros para a Romaria de Trindade, fui observando detalhes que eu mesmo me perguntava o porquê. Fisicamente, diversas dificuldades, mas o olhar é de muita gratidão, forças que a ciência desconhece de onde vêm. E a pergunta que não quer calar: qual seria a recompensa? Um pensamento passou pela minha cabeça: por que essas pessoas estão sacrificando tanto? Foi daí que eu comecei a analisar. A fé move montanhas. Milagres de fé. Não importa a religião, a criação, a cultura, nem o pensamento. O milagre pode ser de todos, é a verdadeira fé. Assim, os milagres são expressos de várias formas. Muitos são contados através de livros, de filmes, viram notícias de jornais, sites e etc. Então, a ideia foi fazer um documentário mostrando a história de alguns fiéis que passaram por esses momentos. Como foi a trajetória? De onde vem a ideia pagar promessa? Lo que es imposible para un hombre es posible para Dios. Es un milagre. Todo lo que es teóricamente racional, natural para un hombre y no llega a la razón, llega a la fe. La razón siempre explica, y la ciencia, cómo acontecen las cosas. La fe te explica un por qué y para qué. ¿Sí? Solo la fe te puede explicar un para qué. Entonces, todo lo que está além de lo racional, isso é obra da fé e obra de um milagre. Milagre, para mim, é algo que é algo sobrenatural, que não é feito pelos homens, que é algo que vem de Deus, que Ele abençoa a nossa vida com aquilo, né? Que é algo especial. Milagre, para mim, é quando você espera muito algo, muito, você confia, esse algo acontece. Os dicionários de teologia vão delinear o conceito de milagre por dois viés. Pelo viés da história de um filósofo cristão chamado Agostinho, onde ele vai dizer que o milagre é algo que acontece na medida em que nós reconhecemos a grandeza de Deus em nós. Então o milagre é a partir de dentro, né, da condição humana. E Tomás de Aquino vai definir o milagre como aquilo que irrompe do que é natural do humano, numa perspectiva de que tudo o que era explicado pelo viés religioso, a partir da modernidade, passa a ser explicado pelo viés da ciência. E aí o milagre entra num processo de descrédito no cristianismo de forma geral e de forma específica também no cristianismo católico romano. No final do ano de 2010, eu tinha 12 anos e eu fui no aniversário, comi docinhos, igual coisa de aniversário tem, e eu comecei a passar mal no outro dia com algumas manchas no corpo e aquelas manchas começavam a coçar demais. Aí eu fui na minha médica, a médica analisou as manchas, tratou como se fosse urticária. Tomei uma injeção lá e estava tomando os remédios. Mas eu cheguei em casa, tudo que eu comia, eu passava mal. Não parava nada no meu estômago. A única coisa assim que eu conseguia comer assim, bem pouquinho era melão com açúcar. Até hoje em dia eu não consigo mais comer melão com açúcar porque foi algo que eu enjoei pra caramba. Mas mesmo assim eu passava muito mal. E fraca, sem conseguir comer, acabei parando no pronto-socorro. Aí tomava um pouco de soro, dava aquela melhorada, o médico mandava eu pra casa. E na passagem de ano, mesmo, do dia 31 para o dia 1º, eu passei muito mal, muito mal, tive que parar no pronto-socorro novamente. Aí o médico me olhou do pronto-socorro
da Unimed e simplesmente virei e falou assim, não, eu vou dar 2 bolsas de soro para ela e depois ela pode ir para casa, que isso aí é uma desidratação, infecção estomacal, por isso que ela não está conseguindo comer. Eu sou testemunho vivo de um milagre. Eu tenho 39 anos. Há 6 anos atrás eu tive uma gravidez. E essa gravidez eu só descobri quando eu já estava no meio do aborto. Eu não sabia nem que eu estava grávida. Aí fui hospitalizada, tive que passar por todo o procedimento de cureta, investigação e tudo. E até então eu tinha vontade de ter filho, mas não era aquela loucura, né? Mas aí quando eu soube que eu podia, que até então eu não sabia que eu podia, aí logo depois que o médico pediu um intervalo, eu engravidei de novo. Quando eu engravidei, que eu descobri que eu estava grávida, veio aquele misto de emoções, alegria, felicidade, medo. E eu já corri para fazer os exames e tudo, e lá eu descobri que eu não tinha um bebê, eu tinha 2. Estava grávida de 2 bebês. E assim, eu ficava, Deus é tão bom que me tirou um e agora me deu 2 de uma vez. E aí então começou toda aquela correria, por quê? Porque eu tenho uma doença chamada hipertiroidismo, que é uma doença de hormônio, o hormônio de todo o corpo, então interfere em tudo. E até em questão de ciclo menstrual, de ovulação, períodos de mulher para engravidar. E até então procuramos o médico, fizemos o exame, tudinho bonitinho, uma gravidez normal. Um dia eu senti uma cólica, corri no banheiro, eu estava sangrando. Corri para a maternidade, chegou, o médico falou para mim, fizeram o ultrassom, que não tinha mais 2 bebês, tinha apenas 1. E falou para mim que eu tinha tido um aborto, e como era 2, que é o que eles chamam de aborto contido. Que aí o colo do útero não abriu para o feto sair, mas que o outro estava bem e a gente continua. Até então, eu acho, se eu não me engano, eu estava com 12 semanas. E continuei fazendo os ultrassons, o acompanhamento pré-natal e tudo. Quando foi no meu 3º mês de gravidez, eu tive no hospital para fazer um ultrassom de rotina, para levar para o médico. Aí a médica me mostrou, eu lembro como hoje, a imagem do bebezinho, e ela, olha, isso é aquilo. Quando ela se deu conta que não tinha batimento. Aí ela falou assim, mãezinha, tem um problema. Eu o quê? Ela falou assim, não tem batimento. Seu bebê parou, ele morreu. Beleza, tomei o soro e lá ele receitou o soro glicosado. E ele não fez nenhum teste de glicemia, aferiu minha pressão para ver se tinha alguma coisa errada. E nesse tempo eu estava com diabetes. E então minha taxa já estava superior, estava muito alta, por isso que nada parava no meu estômago. E então ele mandou mais açúcar pro meu sangue. Então, tipo assim, acabou elevando muito mais a minha glicemia. E lá na maca eu ficava tremendo, me dava muito frio, eu não conseguia fazer nada, eu ficava só tremendo muito de frio. E eu lembro da minha mãe conversar com a enfermeira lá de plantão e ela virar e falar assim, não, isso é normal, ela é criança, o soro é gelado, então ela tá com frio por conta disso, da questão de temperatura, do soro ser gelado, contato com o corpo dela. E eu tomei as 2 bolsas de soro glicosados nesse dia. E, tipo assim, por um milagre mesmo de Deus, eu não cheguei a entrar em coma, desmaiar, ou até mesmo chegar a falecer por isso. Porque, tipo assim, a minha glicemia já estava alta e o médico receitou um soro glicosado. Tipo assim, enfiar mais açúcar no meu sangue. O meu corpo já não estava produzindo insulina suficiente
E ele ainda receitou isso. Então o meu milagre foi esse, foi Deus ter abençoado a minha vida, de não ter me levado nessa hora. Porque é muito complicado, né? Eu sou uma criança de 12 anos, desculpa, sem entender nada da vida ainda direito, e o médico receitar algo tão perigoso para mim. E foi uma irresponsabilidade enorme dele por não ter verificado minha glicemia antes, ou até mesmo ferido minha pressão para saber se estava com pressão alta ou algo do tipo. Diabetes tipo 1, sou insulinodependente. O meu pâncreas, ele parou de funcionar no caso. Até os meus 12 anos eu era uma criança saudável, não tinha nenhum tipo de histórico de doença quanto a isso. E eu sempre fui uma pessoa mais, assim, magrinha comparada ao meu irmão. O meu irmão sempre ele foi um pouquinho mais gordinho. Aí pra mim foi muito mais difícil que da primeira vez, porque na primeira vez eu não sabia. Aconteceu tudo muito rápido. Aí tudo de novo, hospital, cureta, uma porção de coisas dolorosas. E assim, eu esperei muito para ter um filho. Eu lembro que na entrevista lá dentro do hospital, da maternidade, eles chamaram eu e meu esposo e perguntou: olha, vocês têm que fazer uns exames, tem que fazer uma investigação, porque já é a segunda vez, 3 bebês, então tem que saber o porquê, e a gente vai fazer. E questionou a mim e a ele se a gente tinha problema de coração, porque até então o desenvolvimento estava tudo normal, o crescimento, tudo normal. Eu tinha feito aquele exame da prega nucal, o bebê não tinha malformação. E eu lembro que na época eu falei que não, eu não tenho, porque eu faço uma vez por ano. E meu marido falou assim, não. Aí o médico falou assim, seu esposo? Eu falei assim, não, ele é saudável igual um touro. E o homem que era saudável igual um touro morreu 17 dias depois do coração. E assim, acabou aquela esperança, aquele sonho de ser mãe. Até porque eu tinha vontade de ser mãe, mas do filho dele. Eu queria um filho dele. Hoje eu tenho uma outra pessoa, sou casada, tenho um companheiro. E a gente sempre falava de adotar. Mas eu nunca perdi a esperança de sentir o que eu estou sentindo hoje. Que é ver a barriga crescer, enjoar, levantar de manhã, vomitar e virar assim, obrigada, Deus. Obrigada. E por um milagre mesmo, Deus me concedeu a graça. Eu tinha parado meu ciclo menstrual e um ginecologista havia dito para mim que eu tinha entrado na chamada menopausa precoce. E eu me lembro até hoje, quando eu fui levar os exames, eu perguntei assim pro médico, falei assim, doutor, mas eu não tenho filho. E eu sonho em ter um filho. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, Keirane, eu não posso te dizer que é impossível, porque impossível não existe. Mas mesmo que você vá fazer uma inseminação, você corre. Porque agora é uma corrida contra o tempo, porque um ovário seu já atrofiou e o outro está atrofiando. E eu olhei para Deus, olhei para o céu e falei assim, Senhor, eu juro para você que é a última vez que eu te incomodo com essa história. Mas faz um milagre para mim. Me dá a graça de poder segurar, cheirar, porque quando eu engravidei, as outras 2 vezes, eu sonhava em pegar o meu filho no colo e sentir o cheiro, sabe? Poder sentir aquele cheiro, o calor, sabe assim, é meu, saiu daqui, é daqui. E eu lembro que eu virei e falei assim, eu juro que eu nunca mais te incomodo com isso. E eu descansei em Deus. Eu descansei e, tipo, eu não perdi as esperanças, porque quando você quer algo muito, você não perde. Mas não era aquela constância igual era antes.
Aí eu me lembro que um dia eu cheguei do trabalho, organizei as coisas, deitei muito cansada, dormi. E eu sonhei. Eu sonhei que eu entrava no meu quarto. Quando eu abri a porta, tinha uma neném deitada na minha cama, de lado. Uma coisa mais gostosa do mundo. Que a hora que eu entrava, eu falei assim, que linda, de quem que é? Que coisa mais linda. E uma voz falava assim pra mim, é sua. E o Cláudio, que é meu esposo, virou pra mim e falou assim, ai, amor, o que foi que você riu tanto? Você acordou tão assim? Eu falei assim, amor, eu tive um sonho tão lindo, que eu queria que fosse verdade. Aí um dia eu fui deitar e a hora que eu deitei de bruços, meu seio doeu. Eu falei assim, gente, será que eu tô com algum problema no peito? E veio a mesma voz na minha cabeça, é sua, Deus tá te dando. Aí a enfermeira de lá da clínica virou pra mim e falou assim, olha, você tem que marcar uma consulta, porque eu não posso te falar, mas você tá grávida. Eu lembro que eu virei assim dentro da clínica e todo mundo ficou me olhando. Eu só falo assim, Deus, obrigada. Obrigada, Deus, obrigada. Porque hoje o meu milagre tem nome, é o meu Antônio. E assim, mesmo na loucura que tá as coisas de pandemia, de não sei o quê, é a minha esperança. Em verdade, uno tem que fazer sua parte, mas também não depende só de nós, depende de Deus, depende de que isso seja o melhor para nós. Eu vou fazer tal coisa se Deus me faz tal coisa. É um troque, trueque. Com Deus não acontece isso. Não existe uma sociedade, não existe interesse. Se me dá tal coisa, eu dou tal coisa. Deus é muito mais que isso. Deus é amor. Deus se doa por nós sem que nós façamos nada. Agora sim, Deus quer que nós façamos nossa parte e Deus respeita nossa liberdade. Com esse itinerário litúrgico, que é tão bonito e que tão belo, numa perspectiva de dar graças. Porque todo e qualquer pedido que a gente possa fazer para Deus é um pedido de necessidade minha. E Deus independe, Ele não depende. A fé não é para ser discutida, a fé é para ser vivida. Você vive sua fé e você convence ao outro, não por lo que você fala, sino por lo que você vive. Esse daqui é um presente para você. Ah, muito obrigada. Você gosta muito do Atlético, não é, Larissa? Sim, é o meu time de coração, o Atlético. E o que é mais forte, a sua fé ou o seu amor pelo Atlético? A minha fé é grande e eu coloco muita fé no meu time, então, assim, acho que a fé vem em cima, Deus, né, óbvio, em primeiro lugar, depois família e as coisas mundanas, né, porque a gente não vai levar as coisas mundanas depois que partimos. E é a certeza que se você pedir de coração, se você entregar o seu desejo assim de verdade, Deus faz milagre. Faz aqui, gracinha. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. How precious did that grace appear the hour I first believed.